Beirute, Líbano, 4 de agosto de 2020. Uma explosão de proporções épicas devastou o local e as ondas de choque puderam ser percebidas a quilômetros de distância. E a vibração dessas ondas de choque puderam ser percebidas até mais de 200 quilômetros de distância. No momento da devastadora explosão, forma-se o famoso cogumelo, semelhante àqueles que acontecem nas explosões nucleares. Então, aquela explosão pode ter sido nuclear, tá, terrorista? O cogumelo é uma prova disso? Por que se forma o cogumelo? Entenda essa e outras questões aqui hoje no Corte, seu canal de Física e Ciências aqui no YouTube. Por que teria surgido o cogumelo se a explosão não tivesse sido atômica? Um artefato realmente foi acionado em Beirute? Vamos entender isso aqui direitinho. O fenômeno pode ser facilmente explicado se a gente dá um pulinho lá nos conceitos da física do nível médio e recordar os conceitos envolvendo convecção. Se você lembrar bem das aulas de física, a gente vai ver que existe uma relação muito direta entre a temperatura e a densidade dos fluidos. Lá a gente deve ter aprendido, eu espero que você tenha aprendido, e se esqueceu, vamos recordar aqui um pouco. No estudo da termodinâmica a gente viu que quanto maior for a temperatura de um fluido, seja um líquido, seja um gás, quanto maior a temperatura, mais as moléculas se afastam, menor fica a sua densidade e, entre aspas, mais leve ele fica. Ou seja, ele fica menos denso. Os fluidos mais aquecidos, menos densos, tendem a subir. E os fluidos mais densos, mais resfriados, tendem a descer. Nas explosões atômicas, os resíduos que são emanados delas sobem com a intensidade muito maior do que acontece em explosões convencionais, formando uma espécie de jato de matéria. Quando uma bomba atômica ela é detonada, ela é acionada, ela forma uma espécie de bolha de calor. Essa bolha tende a aquecer todo o ar em volta dela, fazendo com que a densidade daquele ar em volta daquela bolha de calor diminua bastante. Como esse ar em volta tem a sua temperatura muito aumentada e sua densidade então vai diminuir, esse fluido, esse gás, ele tende a subir, porque ficou mais leve. Esse efeito é muito parecido com aquela brincadeirinha que a gente faz de vez em quando pega, por exemplo, uma bola e afunda ela numa piscina. O que acontece normalmente? Quando você afunda aquela sua bola dentro da piscina, você sente uma força trazendo ela para cima. Essa força se chama empuxo. É mais ou menos parecido com isso. O que acontece? Se você soltar essa bola, ela tende a subir, vindo a sair da superfície da água. É mais ou menos o que acontece com o ar quente, que é produzido pelo núcleo de uma explosão atômica. Nessas explosões atômicas, o ar tende a subir a centenas de quilômetros por hora. Muito bem. Esse ar quente que sobe a grandes velocidades é o que vai formar exatamente o caule do nosso cogumelo. Ele sobe a uma grande velocidade, deslocando o ar frio que está em cima para cima, se deslocando com muita força e deixando o ar frio que vai ficando para baixo, formando aquele caule, o caule do cogumelo. Conforme esse ar sobe, ele vai perdendo energia, porque ele usou muita energia para deslocar essa grande quantidade de gases que ficavam sobre ele. Conforme ele perde essa energia, ele vai diminuindo sua temperatura. E ele vai deixando, então, com a diminuição de temperatura, de ficar tão menos denso. Ele volta a assumir densidades muito parecidas com o que ele tinha no começo. A temperatura caiu bastante, então a densidade, obviamente, vai retornar ao normal. É nesse momento que ele não consegue ser mais leve do que o ar que está acima dele, ele não consegue continuar empurrando o ar para cima. O ar que estava em cima agora, mais denso, começa a empurrar ele de volta e ele começa a se espalhar, formando a cabeça do cogumelo. A altura que a formação deve atingir vai depender muito da intensidade da explosão. Para você ter ideia mais ou menos, as explosões de Hiroshima e Nagasaki, que culminaram com o final da Segunda Guerra Mundial, que inclusive está fazendo agora no último dia 6 de agosto de 2020, 75 anos da detonação das bombas de Hiroshima e Nagasaki.
Essas bombas tinham intensidades obviamente muito maiores do que aconteceu em Beirute, e as formações chegaram a alcançar quase 8 quilômetros de altura. Tá, muito bem, mas então esse cogumelo só acontece, só surge em explosões atômicas? Espera aí, então quer dizer que o que aconteceu em Beirute realmente foi uma explosão nuclear? A formação do cogumelo garante então que o que aconteceu em Beirute foi uma explosão nuclear, foi um acionamento nuclear? A resposta é bem simples. Não, os cogumelos formados não são características exclusivas de explosões nucleares, explosões atômicas. Elas vão acontecer em qualquer explosão que tenha energia suficiente para que possa gerá-la. E vai acontecer toda vez que uma grande quantidade de gases de baixa densidade se formar em baixa altitude. Mas você fica pensando, mas foi um caule perfeito, foi uma cabeça do cogumelo perfeito, ainda teve a formação do anel, as chamadas nuvem de Wilson. Aquela formação acontece exatamente pelo deslocamento de uma onda de choque muito intensa na estrutura do cogumelo. O que causa aquela formação? A coisa funciona mais ou menos assim. Quando você tem a água com as moléculas muito coesas, muito próximas umas das outras, de forma que elas fiquem muito comprimidas, você vai encontrar água no estado sólido, é o gelo. Quando essas moléculas podem se afastar mais por alguma razão, seja por falta de pressão ou aumento de temperatura, e elas se afastam mais, você vai ter um pouco mais de liberdade para as moléculas. E aí você pode ter água num outro estado físico, que é o líquido, a água. Se você separa mais ainda essas moléculas, elas podem se separar mais ainda, você vai ter a água passando para um novo estado físico, o gasoso, vapor de água formado. Muito bem, durante a expansão da explosão, se por acaso você tiver na região, na atmosfera, uma grande quantidade de umidade, ou seja, se você tiver em suspensão uma grande quantidade de moléculas de água, a onda de choque na hora da expansão vai empurrar essas moléculas umas contra as outras, que, lembre-se, estão até então na forma gasosa. Só que quando você pega as moléculas e faz o processo contrário, em vez de separá-las, elas estão na forma gasosa. Se você aproximá-las, elas tendem a ir para a forma líquida, se condensam. E é exatamente isso que a gente vê na formação dos anéis, da nuvem de Wilson, quando a onda de choque se espalha, ela força as moléculas a se juntarem e irem para a forma líquida. Fenômeno esse que vai desaparecer logo em seguida que cessem as condições que levaram a essa condensação, ou seja, a essa passagem da forma gasosa para a forma líquida da água. E você pode verificar que logo em seguida a nuvem de Wilson, os anéis de condensação somem. Claro que o fenômeno também vai depender da intensidade das ondas de choque que geraram essas transformações. Vip Naran, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, especialista em proliferação de estratégia nuclear, avaliou que as explosões que aconteceram em Beirute chegaram a cerca de 240 toneladas de dinamite, 20 vezes maior que a mãe de todas as bombas. Mas ainda assim está muito longe do que o governador de Beirute quis comparar com as explosões que aconteceram, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki. Explosões essas que foram de 16 quilotons e 20 quilotons. Isso quer dizer 16 mil toneladas de dinamite e 20 mil toneladas de dinamite. Quilo significa 1000, 16 quilotons quer dizer 16 mil toneladas de dinamite. Então foi muito, muito longe da explosão que aconteceu há 75 anos atrás. Muito menor ainda do que a explosão que aconteceu em Nagasaki. Muito mais intensa ainda, de 20 quilotons. Martin Pfeiffer, pesquisador da história das armas nucleares e doutorando na Universidade do México, acrescenta também que o incidente no Líbano não poderia jamais ser de um artefato nuclear, porque, como acontece nas explosões nucleares, entre outras coisas, teria que ter um clarão branco ofuscante, característico das explosões nucleares, e isso não aconteceu.
Se falar que o calor liberado nas explosões nucleares são muito maiores do que os químicos em geral, isso significa que o levantamento do caule do cogumelo deveria ser muito mais rápido do que aconteceu em Beirute. Exatamente porque a produção de calor gerado é muito mais intenso no acionamento nuclear. Então, sem dúvidas, conclusão, não pode ter sido uma explosão nuclear, sem sombra de dúvida. Eu sou Ederson Costa, obrigado por ter nos dado a honra de nos acompanhar. É sempre um prazer enorme ter você aqui com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal e acionar as notificações. E se você gostou desse vídeo, fique com a gente, que ainda tem muita coisa boa chegando por aí.